abundância do que possui. E propôs uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem terá? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém, irmãos? Então, para início, a palavra de Deus já diz que nós temos que acumular tesouro onde? Nos céus. E por que nós temos que acumular tesouro nos céus? A palavra de Deus vai dizer que, primeiro ela vai dizer que aonde está o seu tesouro também está o seu coração. Você está vendo o perigo das riquezas? Aonde está o seu tesouro, também está o seu coração. E depois ele vai dizer para que nós venhamos guardar as nossas riquezas em um lugar onde nem a traça e nem o ferrugem corrói. É um lugar que está guardado, ou seja, nós não temos que ficar ansiosos quanto àquilo que nós entregamos à mão do Senhor, nosso Deus. Vai estar bem guardado. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que nós entendemos? Quando o Senhor Deus ele nos chamou, Ele não nos chamou para que nós viéssemos carregar uma preocupação quanto àquilo que nós necessitamos para suprir as nossas necessidades cotidianas. Não. O Senhor, Ele nos chamou, como a palavra diz, para que fôssemos livres de toda preocupação, livre de toda ansiedade, livre de todo peso, assim como o Senhor Jesus diz, que o fardo que Ele coloca sobre nós é o fardo leve. Mas nós, descontente com isso, procuramos um fardo pesado e colocamos sobre as nossas costas. Porque nós realmente, como foi pregado na sexta-feira, nós não criamos raiz em nós mesmos. Nós não nos estruturamos no Senhor. Não criamos raízes, as nossas raízes não buscam terras profundas e férteis, nas quais nos suprirá de tudo aquilo que nós precisamos, porque daí estaríamos estruturados no Senhor nosso Deus. Ou seja, nós buscamos auxílio em outra coisa. Nós buscamos refúgio em coisas paralelas que, muito pelo contrário, elas vão fazer com que nós nos distanciemos de Deus por conta dessa busca incessante. Porque o nosso desejo é acompanhar o mundo. O nosso desejo é ser igual às pessoas que têm muitas riquezas, porém não tem nada de Deus. Não existe essência nenhuma de Deus na vida dessas pessoas. Porque a preocupação às riquezas vai fazer com que elas se distanciem e nem tem tempo para sequer pensar em Deus. Amém, os irmãos estão entendendo? Tem alguém aqui, irmãos, que é rico e está preso na sua riqueza? Não é pecado ser rico. Se você quer ser rico, você pode buscar. Contanto que, em primeiro lugar, seja Deus em sua vida, e que o grande administrador das suas finanças seja o Senhor, nosso Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar vendo nessa palavra aqui que muitas pessoas se aproximaram de Jesus e elas eram donas de muitas verdades e conhecedores da palavra do Senhor. Mas que por conta do poder das aquisições, elas não queriam estar vinculadas ao Senhor, que é suficiente para a sua vida. Nós vamos ver muitas coisas aqui, irmãos, e isso só no Evangelho de Lucas, porque é o suficiente para a palavra que nós vamos estar ministrando hoje aqui. Amém? Então o que o Senhor diz? Louco, insensato, breve virei sobre ti. E o que tu tens em depósito e abundância, para quem você vai deixar? Toda a tua preocupação em busca de tudo isso e a aquisição de tudo isso que você buscou, agora buscarei a tua alma. E o que você tem daqui, você vai deixar.
Nós sabemos que a palavra diz que de forma paulatina, de acordo com a tua necessidade, da nossa necessidade, Deus ele nos supriria. Mas nós não temos a capacidade o suficiente para acreditarmos e confiarmos tão somente no Senhor da glória. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. É como a pastora acabou de louvar aqui. Não sei se os irmãos que acompanharam o decorrer dessa semana, até a semana passada, até o pastor também pregou sobre isso, a palavra que Deus tem nos entregue para ministrar para a igreja tem falado só disso. De verdadeira convenção, de desprendimento, de ter uma vida realmente, de ter convicção na fé no Deus o qual nós seguimos. Já foi tão pregado isso aqui que já foi o suficiente para nós termos entendido e termos aliviado dos desejos das coisas nas quais o mundo nos oferece. Amém? Lucas, capítulo 18, verso 18. Olha, irmãos, o negócio está muito sério. Por que eu estou pregando isso também hoje? Eu estou pregando para mim. Eu aprendi isso agora. Toda vez que eu vou pregar, eu estou pregando para mim, porque a palavra, tanto ela trabalha na vida do emissor como do receptor. Porque eu sou uma pessoa assim. A nossa busca incessante por bens, ela nos adoece. Ela nos traz ansiedade. Eu sou um cara ansioso, então tomando medicamento para ansiedade. E quantos aqui não estão? E não é uma ansiedade porque eu tenho desejo de adquirir coisas do mundo. Mas essa ansiedade veio. Entendeu? E com certeza é consequência da nossa correria dos dias atuais. Lucas capítulo 18. Quantos aqui não conhecem essa passagem? Lucas, capítulo 18. Tomara que eu não tenha. É 18 mesmo, Lucas 18. Olha só. Esse jovem aqui era um jovem conhecedor da palavra do Senhor. O jovem rico. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Não diferente de Nicodemos, esse homem aqui também era um homem conhecedor da palavra do Senhor. Um jovem. Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Está vendo? Todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. Ele era um conhecedor nato. E para ele aqui, a palavra observância aqui está falando que ele cumpria esses mandamentos, porém, tinha alguma coisa que faltava e ele não tinha percebido. E quando Jesus o ouviu, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. O que faltava na vida desse homem aqui? Faltava um desprendimento no que diz respeito às coisas materiais. Ainda te falta uma coisa: vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu, e depois vem e segue. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino dos céus. Quão dificilmente entrará no reino dos céus. De Deus, o reino de Deus, os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Agora, qual era, irmãos, a dificuldade? Qual era
a barreira que impediu esse jovem aqui de aceitar Jesus ali, de entregar a sua vida para Jesus, sendo um conhecedor da palavra mesmo. Simplesmente a preocupação com tudo que ele tinha, porque ele precisava de tempo para cuidar de tudo aquilo que ele tinha conquistado. O nosso problema é que para nós cuidar das nossas coisas, nós precisamos ter tempo. E quando nós investimos o tempo que nós temos para cuidar de tudo que nós temos, que nós conseguimos com a nossa carreira, nós esquecemos de separar o tempo para buscarmos a Deus. Amém? Todos estão entendendo? Nós nos esquecemos de buscar o mais importante, que é Deus em nossas vidas, devido às nossas preocupações. Eu me tornei uma pessoa que, eu sou pobre, né? Vai todo mundo ficar sabendo, mas eu me tornei uma pessoa que, de tanto me preocupar com a minha família, eu quase que não tenho tempo mais para nada. E nem dormir direito eu consigo dormir. Isso é um problema. Isso é falta de buscar Deus. Isso é falta de se deleitar no Senhor, de descansar no Senhor, de entregar a vida ao Senhor. Agora é um problema muito sério, porque você fica viciado nisso. E você não consegue forças para você poder se libertar disso. Porque você acha que cuidar do mundo inteiro é uma responsabilidade só sua. Quando na verdade nós temos que entregar a nossa vida na mão do Senhor e confiar nele. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós voltamos lá no capítulo 16, nós vamos ver o resultado do 16 e 19. O resultado disso. Aonde nós vamos chegar com a nossa preocupação? E eu vou te dizer uma coisa, você pode até ficar preocupado, você pode lutar muito, você pode correr, mas você pode não chegar lá. E se você chegar, pode ter certeza que o problema vai ser ainda maior, se Deus não estiver na administração da tua vida, dos teus bens. 16 e 19, olha só. Havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias arregalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele homem rico, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Lázaro estava no seio de Abraão. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atado. E além disso, essa posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tão poucos de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que mandes a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho a fim de que não venha também parar esse lugar de tormento. Vocês perceberam aqui uma diferença? De Lázaro para esse homem, a Bíblia fala que durante a vida de Lázaro só recebeu males, mas Lázaro era o quê? Era um homem de Deus, era uma prova viva de que, embora você seja um homem de Deus, contido na vontade do Senhor, não significa que você não vai ter males, não significa que você não vai padecer necessidades, não significa também que você não vai ter ansiedades. Porém, o que Lázaro fez foi guardar tesouros dos céus. Foi guardar tesouros dos céus, onde ficaram guardados ali com o Senhor. Diferente desse homem, que tudo que ele fez
Ele tirou proveito na terra. E ele foi parar no Hades. E era um homem rico. E Abraão vai e lembra ele disso. Em vida você teve tudo o que você quis, porque a sua busca incessante foi para as coisas materiais. Porém, não teve nenhuma preocupação em buscar a Deus. E aí é onde está a diferença. O que Deus busca são pessoas que ajuntam tesouros nos céus. E não pessoas que acumulam bens na terra. Aonde tudo vai passar. Aonde um dia você vai ser levado e os seus bens ficarão aqui. Amém? Amém. Eu espero que os irmãos estejam entendendo. Essa palavra é só para que a gente entenda que não há necessidade de tanta preocupação, de tanta busca. Buscar muitas coisas, né? Aglomerar muitas coisas, sabendo que o tempo determinado por Deus para ti é um tempo bem pequeno. E todas essas coisas vão ficar aqui. Lá em Lucas, no capítulo 12, voltando, versículo 22, vamos ver o que a palavra do Senhor diz lá. 12, 22. Solicitude, a minha Bíblia tem como título a solicitude pelas nossas vidas. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo. Primeiro vamos ler o 21, só o 21, diz assim, ó. Assim é aquele que para si ajunta o tesouro e não é rico para Deus, que é condenado. Mas aí, agora vamos para o 22, que diz, olha: e disse os seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida. Tem alguém aqui que é tranquilo com relação ao dia de amanhã? Tem alguém? Se tiver, levanta o dedo aí. Eu quero saber qual é o segredo, porque nós não temos essas situações no nosso meio. Não estejais apreensivos pela vossa vida. Nós já pegamos muito sobre isso aqui. O que comereis, e nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam e nem cegam, nem tem dispensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um corvo à sua estatura? Se eu pudesse, eu seria uma pessoa que alto igual o Marlão, o pastor, o Eduardo aqui. Se eu pudesse acrescentar um corvo da minha estatura, com certeza eu faria. Pois se nem ainda podeis coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Vocês já viram a beleza que tem o lírio? Como realmente Deus o mantém bonito. E ele não faz nada, ele não tem esforço nenhum. Lembrando que eu não estou falando que você tem que trabalhar, não tem que trabalhar. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, o que é a vez de comer, ou o que é a vez de beber, e não andeis inquietos. Fala isso para mim. Porque os gentios do mundo, olha só, os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas o vosso Pai bem sabe que necessitais delas. Os gentios do mundo buscam essas coisas, mas nós temos que ter a certeza que o nosso Deus, Ele sabe que nós precisamos delas. A palavra de Deus diz que mesmo antes de nós abrir a nossa boca, Ele já sabe o que nós queremos ou precisamos. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aí ele acrescenta
acrescenta: não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Amém? E será que nós compreendemos como o reino de Deus ele funciona, irmãos? Nós já tivemos a compreensão disso? Nós pertencemos a um reino que não falta nada, completo, que tudo aquilo que você anseia, às vezes você vai só pensar, e o seu rei, ele vai suprir aquilo para você. Mas nós preferimos agir sozinhos. Eu vou sozinho porque talvez eu consiga antes do tempo de Deus. A questão é que existe um tempo para que Deus faça acontecer na tua vida tudo aquilo que você precisa, porque quem sabe o melhor para a tua vida é Deus. Hoje, eu estava na hora que eu estava vindo, isso é só para nós entendermos como Deus quer atuar na tua vida. Aí passou um carro, né, na minha frente. Aí, por coincidência, a Rebeca, depois que eu falei isso, foi uma coincidência mesmo, ela colocou no meu falar exatamente sobre isso. Eu falei: olha, Rebeca, quando lançar esse carro aí, o meu sonho era comprar um desse. E agora eu tenho esse aqui, que é bem melhor do que o que eu queria. Vocês entendem isso? Deus, ele quer o melhor para as nossas vidas. Agora a questão é esperar o tempo dele, para que depois você não venha atropelar a vontade do Senhor na sua vida. O que nos faz agir assim é a nossa ansiedade, é a nossa pressa em conquistar. E muitas das vezes as nossas conquistas vão nos trazer doença, porque nós não vigiamos aquilo que nós queremos alcançar. Nós não vigiamos as nossas buscas. Amém? Glória a Deus. Todos estão entendendo a palavra? Glória a Deus. Na verdade, eu quero, até profetizo isso na vida de todos aqui, que todos sejam ricos, mas que sejam ricos em Deus, dependentes dele, que ele seja administrador das nossas finanças, dos nossos bens, porque nós sabemos que, sendo Deus administrador da nossa vida, ele é o melhor administrador que existe. Todas as coisas serão bem administradas, bem cuidadas, zeladas, e não vai nos trazer nenhuma dúvida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quando Natan estava pregando sobre a parábola do semeador, muitas sementes caíram em boa terra e frutificaram. Essas foram as sementes que criaram raiz em si, ou seja, se permitiu criar raiz. E aí a palavra vai dizer os frutos que produziram por conta dessa confiança. Quando nós estamos bem estruturados, nada nos abala. Nós sabemos em quem nós estamos estruturados. Agora o inimigo das nossas almas vem e coloca dúvida no nosso coração. E daí nós passamos a agir sozinhos. Quantas vezes eu não agi sozinho e tive problema por conta disso? Porque nós não damos ouvidos à voz do Senhor. E Deus está a todo momento falando: espera só um pouquinho, espera, Eduardo, espera só um pouco, espera, Felipe, eu estou preparando, eu estou gerando a tua bênção, eu estou preparando a tua bênção, espera, falta um pouco para que ela venha a ser concluída, e assim que eu concluir, eu vou liberar para você a tua bênção. Só confia, não tente sozinho, não busque sozinho, confie no Senhor, confie no Senhor. Mesmo eu sendo uma pessoa ansiosa, que não tem paciência de esperar por ninguém, eu não tenho paciência de esperar por ninguém, mesmo eu sendo assim, mas nos momentos que eu paro para fazer reflexão sobre o que Deus fez na minha vida, eu consigo perceber Deus atuando na minha vida, porque naquele momento eu decidi parar para ouvir a voz de Deus. Entendeu? Os irmãos que quero contar testemunho de algo que aconteceu na minha vida,
que é uma coisa simples, né? Só para os irmãos entenderem. Quem me conhece sabe que eu trabalho com obras, né? E uma vez eu fiz um prédio na Candangolândia, e quando chegou na fase de instalar esses portais aqui, ó, eu sempre tive uma desenvoltura boa para mexer com esse negócio, então eu trabalho rápido. Mas teve um dia que eu tinha montado 8 desses aqui e colocado no local. Mas teve um em um apartamento, uma porta principal em um apartamento, que eu fiquei quase 2 horas tentando colocá-lo no lugar e não dava certo. E eu subia o andame e descia e não dava certo. Eu olhava para ver o que estava errado e não dava certo. Os outros já estavam no lugar prontinho, mas esse não dava certo. E eu me xingava muito aqui, até hoje eu ainda falo palavrões, não, para falar, para xingar. E eu olhava aqui e xingava, porque todos têm o mesmo padrão, está certinho, o espaço está certinho, mas não quer dar certo. E eu descia, bravo, olhava, parava um pouquinho, mas eu não parei para tentar para Deus que Deus estava querendo falar para mim que estava errado e que não ia dar certo, e que se eu chutasse ele lá, o trabalho seria maior para eu tirar ele de lá. Entendeu como você tem que ouvir Deus? E eu estou lá, travo o negócio, ele trava de um lado, ele sai do outro, trava de um lado, ele sai do outro. Aí eu desci aqui. Quando eu resolvi ter um pouco de paciência, eu desci. Aí fui lá de novo, subi no andaime. Quando eu subi no andaime, eu percebi que o lado que era para dentro estava para fora, entendeu? Estava para fora. A ansiedade, né? A falta de paciência, a busca de ser. Eu tive que terminar aquilo rápido, porque na empresa, para ganhar dinheiro, você tem que ser rápido, entendeu? A pressa para ganhar dinheiro, para arrumar problema, é tão grande que o problema foi arrumado. Deus mostrou para mim, olha, eu estou tentando te mostrar que está errado. O que eu fiz? Eu destravei o portal, virei para o lado certo, foi questão de minutos. O portal estava no lugar e eu terminei de chamar o portal. Vocês entenderam como a questão aqui é simplesmente parar, ouvir e seguir? Parar e ouvir, que aí as coisas vão dar certo. Vai dar certo. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu acho que aqui já foi suficiente para nós entendermos, né? Glória a Deus. A palavra do Senhor. Amém. Vamos louvar o Senhor aqui? Uma vez todo mundo convida a ele pedir louvor aqui.